Boa noite, gente. Muito bom ver a casa à dobra, com bastante gente de vários lugares de pesquisa, de investigação, de inquietação, de afetos. A nossa ideia é um pouco essa, assim, a dobra não é uma instituição de psicanálise, não vai ser, não tem essas pretensões, é um espaço que a gente se encontra e debate nosso trabalho, debate questões relacionadas ao mundo que interferem, enfim, em aspectos clínicos, em aspectos culturais, enfim, a gente não tem a dobra é esse lugar de confluência, assim, de afetação. E isso faz, esses seminários, que hoje é o 17º seminário que acontece mensalmente, eles têm uma proposta que é um pouco uma resposta a modelos institucionais, que é discutir a psicanálise em seus limites, daqueles que em escola não se discute. A gente não está aqui também para fazer críticas baratas, né? E não se trata também de fazer críticas, mas de debater um pouco os lugares mais difíceis de franquear e tentar conversar de um jeito sem compromisso. Assim, né? E tem dado certo. Tem sido legal, assim, esses encontros. E hoje a gente convidou o Rick, que é um amigo de infância, como eu dizia, né? A gente se conhece desde o ensino médio, né? E conversando aqui descobrimos que temos várias pessoas do estadual, né? Do Colégio Estadual do Paraná, que é um colégio formador, né? Da subversão, da desobediência civil e da transgressão. E temos, né, um diálogo bastante próximo em vários aspectos e recentemente a gente conversava um pouco sobre o tarô, sobre cartografia, sobre o método, né, cartográfico, é um método que se fala muito, inclusive nas ciências humanas, em pesquisa, né? E a gente achou que trazer esse debate sobre essas relações possíveis de construção de realidade, de mapeamento afetivo, essas coisas que são muito difíceis de serem compreendidas dentro daquela lógica de universidade, de curso de psicologia, de curso de psicanálise ou de curso de ciências humanas, que é causa, efeito, A leva a B, descobrir os porquês das coisas, entender o sentido, o significado de cada coisa. Então, a gente, talvez o debate de hoje permita a gente ampliar e atravessar aí zonas, e circular sobre zonas fronteiriças. O Rick, te apresento, além de ser ex-aluno do estadual. A gente fez outra faculdade junto também. É verdade, é verdade. É que eu não conto pra ninguém que eu fiz faculdade. É que eu só fazia uma matéria. Mas você levou quanto? Eu levei 8 anos pra terminar a fac. Eu levei menos que você, sabia? Acho que eu levei 7. Mas é que eu fiz... É melhor não contar. Mas olha só, você fez mestrado. Você Fiz. Terminou e entrou no mestrado Você? na Unirio. Você não? Não, eu fiz também. Na Unirio, mestre em artes cênicas, e a pesquisa do Rick se intitulou Cabareturgia, como se inscreve cabaré, em que traz a prática cabareteira como um jogo ferida, obra aberta nos contextos latino-americanos, por meio de uma perspectiva esquizo, descolonial e expandida. Então o Rick é diretor de teatro, fundador, né, da Selvática, né, Casa Selvática, da Selvática Ações Artísticas, criador do Cabaré Tarô, é tarólogo e é uma das coisas que eu acho mais incríveis, que é idealizador da Universidade Livre de Charlatanismo. Um dia a gente vai fazer um Fronteiras só sobre charlatanismo. Oi, gente. Então eu fiquei pensando várias formas, né, nesse convite de falar sobre tarô. Também tem minha única aluna de tarô tá aqui. Tem algumas pessoas com quem eu já tirei tarô, pessoas com quem eu troco tarô e sobre tarô, daí a gente falou, né? Então acho que
os links vão acontecendo assim. Mas o que eu fiquei pensando assim que talvez seja importante para conversar sobre tarô, né, nesse dia de hoje, como procedimento o próprio tarô, como um guia para essa conversa que a gente vai fazer aqui, que eu pensei algumas coisas que é legal de falar, mas não sei exatamente os caminhos por onde ir, daí eu pensei que a presença do tarô vai ajudar, já que a provocação é um pouco essa, assim, né? Então eu vou pegar o tarôzinho e a gente vai começar com um procedimento base do tarô, que é escutando esse som, não é brincadeira, que é do embaralhamento, que eu acho que no embaralhamento tá a grande coisa que o tarô ele proporciona, assim, né? Tipo, que é a possibilidade de embaralhar, reembaralhar, sortear e definir, redefinir rotas, né? Construir e desfazer também coisas. Né? Quando pensa nessa ideia de mapear, cartografar, eu acho que é sobre mapear, mas também desfazer esses mapas, né? Construir e desfazer. Eu acho que essa costura que o tarô parece que ele possibilita para mim é a grande força do tarô, assim, tipo, é onde está a magia dele, que é esse poder de, ao mesmo tempo que ele costura coisas, ele desfaz os pontos, ao mesmo tempo que ele mostra coisas, ele esconde outras, e as coisas que ele mostra só fazem sentido porque ele vai esconder outras. Então o primeiro convite é esse, e passar para que todo mundo embaralhe, se vocês quiserem ir passando, aí daqui a pouco a gente já vai para ele, assim. Então eu pensei justamente começar falando sobre o embaralhamento, né, sobre essa possibilidade que o tarô traz, que o tarô primeiro, assim, eu acho que é importante dizer assim, tipo, o olhar que eu tenho sobre o tarô é sobre um jogo. É sobre jogar uma coisa. Então, a gente, quando vai estudar o tarô, a gente vai perceber que tem, né, escolas místicas, herméticas, né, as ciganas, né, eu estava falando, né, do baralho cigano agora há pouco. Tem muitas formas de olhar para essa tecnologia, tarô. Porém, eu gosto de olhar para ele como o próprio tarô, como esse próprio jogo, né? Eu acho que o que eu tenho investigado e tenho pensado com o tarô é de olhar para isso, para essa possibilidade de embaralhar. Eu não costumo fazer associações, né, com astrologia, com hermetismo, tábuas herméticas, coisas muito complexas. Eu acho que tudo isso está ali, né? É esse instrumento que chega até a gente. E para mim ele chega como um método artístico, né, de construção, né? Eu trabalhei com uma parceira por muitos anos, agora atualmente ela não faz mais teatro, eu sou do teatro, né? Chamada Dani Passarinho, e ela um dia trouxe para uma sala de ensaio o tarô e falou assim, vamos construir hoje, fazer cenas, improvisos, danças, a partir dessa tecnologia aí. E a partir disso eu comecei a me interessar cada vez mais por tarô, e comecei a estudar, né, formas de olhar pra ele. Daí eu fui pra tudo, fui lá pra o tambor de cura não sei o que, eu fui pra todos os lugares possíveis que se falava de tarô, né, em Curitiba pelo menos. Quanto mais eu estudava, mais eu me atraía pelo que ele é, e não pelo que a gente pode interpretar e dar sentidos novos pra ele, assim, né? Então, um procedimento que eu fui criando, por exemplo, é estudar o tarô, por exemplo, a partir do embaralhamento e da própria palavra tarô. Que daí eu cheguei em algumas palavras que não foi eu que cheguei, né? Muitas pessoas já chegaram nessas palavras porque ele é composto de 4 letras e eu acho que várias pessoas já embaralharam. Mas eu acho interessante falar que eu encontro a palavra tarô, a palavra rota. Então acho que aí já vem, né, uma ideia de cartográfica aí, né? Uma ideia de rota, uma ideia de sentido. Rato, que eu gosto também bastante, né? Que, brincando com as palavras a gente chega na palavra rato, e eu acho que o rato tem uma interessância, assim, tipo, da forma como ele vai construir, né? Ele vai escavando e construindo os seus lugares de passagens, então eu gosto do rato porque eu acho que o tarô é tipo um ratinho mesmo, que ele vai atravessando os séculos,
e carregando ali alguma coisa com ele enquanto ele vai vindo não pelos caminhos oficiais, né, mas pelos caminhos não oficiais, pelos caminhos que ele vai descobrindo, construindo e passando. A palavra Torá, que eu acho que é bem classicamente as pessoas relacionam com a Torá, porque é esse livro sagrado, né? Então ele seria talvez uma inspiração para os primeiros tarôs, a ideia de um livro sagrado e tal. E a palavra que talvez é a última que eu descobri, eu nunca vi outro livro de tarô falando sobre isso, mas eu pessoalmente gostei muito, que é a palavra ator. Né? Então eu já trabalhava com teatro, eu conheci o tarô no teatro e comecei a olhar para ele como um ator também, né? Tipo, e comecei a olhar pro tarô como uma forma de fazer teatro, mas não um teatro institucional. Um teatro que é o que eu costumo chamar de cabaré, que é mais a linha de teatro que eu tenho feito. E que é um teatro desteatrado, né? Uma coisa... ele recorre elementos do teatro, da teatralidade, da dança, de várias artes, mas dessa espetacularidade. Mas o cabaré ele tem uma ideia de ser né? Underground, assim, né? Tipo, de estar embaixo da terra. Ele se interessa pelo que está da cintura para baixo, né? Pelas emoções sexuais, emoções intestinais, né? Então de tudo que está da cintura para baixo é o interesse do cabaré, né? Nessa ideia do que está abaixo da terra, assim. Então, para mim, quando eu encontrei essa palavra ator ali no meio, para mim fez muito sentido para o que eu buscava com o tarô, né? Que era um lugar de criação, um lugar de troca outra, que não simplesmente entender o que significa, sabe? Tipo, essa carta significa aquilo, porque muita gente vai estudar o tarô a partir de um lugar de significação, né? Então, que para cada signo existiria apenas um significado, né? Tipo, um pouco esse jogo, assim, que é como se estuda muito o tarô, né? Você pega um livro que é uma cartilha que diz a papisa, segredos, ou não sei o que, tá. E eu cada vez me interessava mais de ver como que esse jogo ele podia ser jogado, como que ele se comportava, como que ele se transformava. Então, meio que vou propor hoje que a gente olhe daqui a pouco para as cartas a partir de alguns desses lugares, assim. Eu comecei a olhar para o tarô como esse livro de páginas soltas, com a possibilidade de embaralhar as páginas soltas também, tipo, um livro de páginas soltas, o que é, né? Ele não tem um começo, um meio e fim único, né? Ele pode ser, né, tipo, recosturado, reconectado, reenlivrado, assim, né? Tipo, eu acho que isso é uma coisa que eu acho importante. Uma coisa que me atraiu no tarô, que foi a minha fuga do teatro por muito tempo, do tarô. Então eu ia no teatro, que é a demanda de grupo, muita gente. Tô bem exausto desse assunto, gente. Muita gente, muito movimento, muito fluxos, plateia, daí a crítica, daí não sei o que. De repente eu encontrei um lugar onde tudo que eu acredito no teatro, nas artes, como um lugar místico e misterioso e que me interessava muito, ele acontecia mais em relações mais individuais. Sabe, tipo, essa coisa que isso acho que tem a ver com o trabalho de vocês aqui. Que essa coisa do 1 a 1, né? Tipo, não é porque o teatro é 1 contra 1000, né? Agora, o tarô ele me ensinou, assim, tipo, uma mesa e 2 pessoas. E olho no olho, a relação, né? Me interessou muito esse lugar desde o começo, assim, tipo, de pensar como que se estabelece uma relação provisória, um espaço autônomo que se constrói provisoriamente, olhando no olho e conversando, né? Então eu acho que a relação e a conversa começou a ser dispositivos importantes para mim, assim, tipo, que eu descobri um outro lugar que eu não estava tão acostumado por trabalhar sempre com grupos muito grandes, porque além de trabalhar com teatro, eu tenho a maldição de trabalhar sempre com grupos de pelo menos 10 pessoas, né? Então acho que também tem esse lugar que o tarô, de repente, ele me trouxe pra esse lugar, assim, né? Tipo, do pequeno, e de conseguir olhar pras cartas e ver como que elas se movem, e que histórias elas podem contar, né? Então eu acho que isso tem muito a ver, eu acho que com esse título, né, o tarô como cartógrafo, né, tipo de construindo, né, cartografias, mapeamentos, esses lugares, assim.
Acho importante dizer que não... arrebentou, com bons rituais, arrebenta coisas. Depois eu arrumo. Sempre olhar o tarô como jogo, então eu sempre tive essa relação de entender ele como jogo e respeitar ele, ele por ser um jogo. E não por, né, porque eu sinto que às vezes algumas linhas de estudo vão olhar menos para o jogo e mais para a adivinhação, né, que chama do tarô adivinhatório lá e tal, né, ou divinatório, né, em relação ao divino. Então sempre tem um lugar que eu sinto que é de endeusar-se o tarô, né, tipo muitas coisas. E eu acho que a magia dele é por ele ser do mundo, por ele ser um jogo, assim, né. E essa ideia do cabaré tarô que eu acho que foi a chave que eu virei, assim, quando eu consegui reunir tudo que eu gostava numa mesma coisa, porque eu consegui entender que na história do tarô ele trazia também a história do cabaré. E a história do cabaré que eu estava estudando a partir do mestrado, mas eu sempre estudo há uns 10, 15 anos, sei lá, também se relacionava com a história do tarô, no sentido de que conforme mais estudava cabaré, eu encontrava o tarô, e mais tarô eu encontrava o cabaré. Nesse sentido, assim, tipo, ali, né, na virada da Idade Média para a Renascença, quando começam a existir os primeiros baralhos, que surge esse baralho chamado tarô, que é mais ou menos esse, bem parecido com esse que está passando, porque depois ele vai se modificando, mas esse é tipo um tarô antes do de Marsella, né? Antes de existir os primeiros de Marsella, que são os bem parecidos com esse, mas que já são da Renascença. Existiam lugares chamados cabarés, né? Só que se escrevia com K, né? Aonde se compartilhava experiências artísticas, jogos, bebida, né? Ambientes similares aos do cabaré, mas que o tarô era muito presente nesse lugar. Os baralhos, mas em especial de tarô, né? Então eu fui estudar e daí eu descobri uma galera chamada Goliardos, que era uma galera que eram assim, tipo, monges fugidos, assim, pessoas que iam lá, iam estudar para ser padres e freiras e de repente não suportavam mais as regras da igreja, então eles começam a viver vidas paralelas, mas eles começam a sequestrar aqueles conhecimentos e aqueles ensinamentos que eram das igrejas, eles começam a sequestrar e associar aos baralhos. E alguns deles que eram cartiers também, né, começaram a desenhar novos baralhos com esses mistérios escondidinhos ali dentro, assim. Então, aí eu começo, nossa, tarô, cabaré, tarô, né? Tipo, eu comecei a entender que eles estavam habitando realmente, de fato, esse mesmo lugar, assim, né? Que é o lugar que o mistério tá junto com o jogo, né? E eu acho que isso foi a virada, assim, que eu dei, assim, no estudo, assim, tipo, nossa, então eu não posso esquecer que é um jogo. Então, porque em algum momento, né, a gente tá lá, né, passando incenso, fazendo um monte de coisa, buga-buga, e eu faço tudo isso, gente, eu amo. Mas tem um momento que a gente se esquece que é um jogo, né, e que por ser um jogo, mais do que ele cravar um passado, um presente e um futuro, ele permite que a gente mexa passado, presente e futuro. E daí, muito por aí que eu tenho estudado, de olhar pro jogo, para ele mesmo, sem fazer grandes... Claro que tem significados que vêm com essas cartas, né? Mas que primeiro eu olho para esse jogo e também olho para a possibilidade da gente mexer no jogo, né? Então eu vou querer propor alguma coisa que a gente jogue aqui daqui a pouquinho, mas com essa ideia de que a gente possa mexer, possa pirar um pouco, assim, né? Tipo, eu costumo falar que eu tenho me interessado muito pro tarô psicodélico, né? Que é tipo olhar pro jogo que se forma e viajar, né? Viajar nas cores, nas sensações, nos ritmos, fazer uma música, fazer um poema, sabe? Tipo, eu tenho muito tenho tido essa vontade cada vez maior desses lugares, assim. Daí eu destaquei aqui umas coisas que eu acho que são interessantes de se falar aqui sobre o tarô, assim, tipo, coisas que eu acho importante. Uma é uma lógica das imagens, que eu acho que tem um grande poder nessas imagens, né? No tarô a gente chama cada baralho de arcano, né? Então tem os arcanos maiores, que são 22, e eles são numerados, menos o louco, então são 21 numerados. E o louco, que meio que é o louco,
Ele não precisa, né, de uma numeração. Algumas pessoas associam o número 22, mas eu gosto mais de entender como zero, ou como sem número mesmo, nem zero. E tem 50 aí... São 78, 56 arcanos menores, que geralmente são associados a coisas mais cotidianas. Eles falam, né, paus, paus, espadas, copas e... ouros. Ou moedas. E esses quadros têm a ver com coisas cotidianas, assim, coisas que a gente manipula, né? Tipo moedas para fazer trocas, paus para fazer uma fogueira, espadas ou para lutar, ou uma faca para cortar alguma coisa que a gente está fazendo em casa. Então tem esses... E eu gosto de pensar um pouco assim, tipo de... Como que os arcanos menores, eles realmente nos reaproximam de ações cotidianas como atividades mágicas ou não mágicas, mas enfim. Daí outra coisa que eu gosto muito do tarô é que, por ser um livro de páginas soltas, pra mim ele tem uma lógica do fragmento que tem me interessado muito, assim, do fragmento e da conexão, assim, né, tipo... E tem muito a ver, né, com essa ideia de esquizo, partido, quebrado, essas ideias de tá tudo quebrado, tá tudo meio rompido, tudo fala de um fragmento, de um pedaço, mas que isso possibilita também a reconexão desses pedaços, dessas partes, assim. Daí eu pus aqui, a ficção como possibilidade para construir mundos provisórios, que eu também me interesso muito esse pensamento que eu acho que tem a ver com a ideia de zona autônoma temporária, que Hakim Bey diz, ou dos interstícios que Marx vai colocar lá, sabe? Tipo, desses lugares provisórios, de espaços provisórios que se criam. Pra mim é o que o jogo faz, né? O jogo, ele traça um círculo, ou traça um limite aonde uma nova realidade se instaura. E as regras, elas são as regras para essa nova realidade, mas ela não é exatamente uma cópia do mundo real no jogo, nem necessariamente vai mudar o mundo real, mas ele talvez permita ser uma maquete de um mundo provisório que se jogue ali, né? Então eu tenho me interessado muito de olhar para esse lugar, assim, de como que a ficção, como que o contar histórias, como que esses lugares eles conseguem criar mecanismos para essas possibilidades de mundos paralelos, assim. E daí que eu gostaria de falar um pouco sobre a ideia de uma linguagem dos pássaros, que é um pensamento do sufismo, né? Enfim, vários poetas sufi falam, Rumi, enfim, sobre uma linguagem dos pássaros, e que eu acho que quando eu li essa ideia de linguagem dos pássaros, abriu também essa coisa da interpretação. Porque na linguagem dos pássaros se pensa não o que as coisas significam, mas como que se desdobra as possibilidades de significados das coisas, assim, né? Então, por exemplo, né, alguns mantras, por exemplo, né, que você repete lá uma frase. A repetição dessa frase faz com que essa frase vá se desdobrando e ela vai dando conta de mais coisas, assim, né? Então, a linguagem dos pássaros, ela tem um pouco esse pensamento. E tem alguns autores que têm falado do tarô através da linguagem dos pássaros, que é abrir o jogo, olhar e falar coisas que estão ali, mas que não são significados, que são sensações a partir daquilo, né? E assim, às vezes escrever um poema, ou fazer uma obra artística, né? Quem vai muito nessa linha é, por exemplo, Alejandro Jodorowsky, que além de cineasta, é uma figura que estuda tarô, e a Mariane Costa, que é uma parceira dele, que fizeram um dos livros, acho que todo mundo lê sempre do tarô, é o do Jodorowsky e da Mariane Costa. Mas eu gosto de falar de uma outra figura também que eu acho super importante, que é Rachel Pollack, que é uma escritora, taróloga estadunidense, que vai muito nessa vibe, assim, tipo de extrair do tarô outras coisas que não uma concretude ali da coisa, assim, né? E é isso, eu falei bastante já, né, pra começar. Já tá chegando o tarô. E eu acho que a gente pode pensar a partir de perguntas aqui também o dia de hoje, assim. Acho que a gente pode pensar tudo que a gente for fazer a partir de perguntas, só pra também
polarizar mais, polarizar não, despolarizar, não vamos usar polaridade, né, Vinícius? Que ideia! Mas assim, pra gente tirar, assim, tipo, eu não ficar falando, que eu falo bastante, mas talvez abrir a possibilidade disso aqui ser uma conversa, assim, eu acho que pode ser mais legal pra gente ir olhando pro tarô, conversando sobre ele, a partir do que também ele vai nos apontando no jogo, assim. O devolve pra ele. Aqui, Não né? passou na Agora- Posso começar? Pode. Esse tarô, ele, diferente do Rider-Waite, ele não tem os desenhos nos arcanos menores, né? Fica mais difícil, né, de se ligar com ele ou não. Como é que você faz, assim? Então, na verdade ele tem os desenhos, só que são desenhos, são desenhos mais similares aos dos baralhos mesmo, né, que é a repetição dos elementos, assim, né. Eu acho que existe uma coisa que é um pouco mais difícil, porque a gente geralmente começa aprendendo com o do Rider-Waite, por exemplo, porém ele tem uma liberdade de significados, de formas de ler ali, que eu acho que é interessante no sentido que o do White, por exemplo, todos os tarôs, eu chamo de tarôs modernos, nem sei se eles são modernos, mas assim, porque assim, na modernidade começaram a existir as escolas místicas, né? A Golden Dawn, uma delas, mas já existia, né, uma mais antiga chamada maçonaria, existia o Rosa Cruz, existia todos esses lugares, eles estavam coabitando, e a maior parte dessas escolas tinha como um exercício cada um construir o seu tarô. Cada um desenhar o seu tarô ou pensar um tarô. E daí o que acontece? Essas escolas, por exemplo, o White, ele, como exercício da Golden Dawn, ele faz um que não era desenhado ainda, porque ele não estava trabalhando com a Pamela Smith ainda, que é a que desenhou. Porém, ele já estava dando... Eu acho que esses tarôs, eles fecham um pouco o significado. Então, assim, tipo, eu acho mais difícil ler o de Marcélia, ao mesmo tempo que ele dá uma liberdade pra coisa que eu piro, que é alucinar. Que eu também acho que tem uma coisa sobre a minha relação com o tarô, que ele me ajudou a me assumir como uma pessoa louca. Né? Ele é um tratado de loucura pra mim, sabe? Tipo, de ser esquizo mesmo, sabe? Tipo, de se jogar e se lançar nesse lugar, assim, né? Então, pra mim, ele tem essa facilidade, que ele me permite dar umas viajadas maiores. Por exemplo, esse tarô que todo mundo já viu, será esse tarô que a Aline falou, do Rider-Waite, será? Que são os que são desenhadas, as situações são desenhadas. Então, por exemplo, 7 de espadas. Ali são 7 espadas, são 6 espadas fazendo tipo uma vagina, assim, uma coisa oval, e uma no meio perfurando, assim, né? Então, esse é o desenho que tem ali. No Dwight e da Pamela Smith, se não me engano, é a do fracasso. Não, é uma pessoa segurando muitas espadas e meio que equilibrando essas espadas e não, né, tipo, então assim, tipo, fecha fecha um negócio ali, né? Que eu acho super importante pra estudar, mas às vezes eu também olho um 7 de espadas e não vejo nada disso de uma pessoa tentando equilibrar. Às vezes eu vejo sei lá, uma dificuldade de se comunicar, por exemplo, né? Que tem a ver com essa imagem, mas que acho que a diferença meio que é essa, assim, tipo, esses desenhados eles fecham, né? Limitam mais. Limitam um pouco. Eu acho que eles apresentam mais signos, que aqui são mais simples, mas exatamente por apresentar mais signos, as possibilidades de leitura elas são mais relacionadas diretamente a essa quantidade de signos, né? Que é uma pessoa carregando não sei o quê, não sei, sabe? Tipo, tem uma complexidade de imagens. Como aluna dele, eu posso te falar assim da experiência. Começamos pelos maiores, realmente a gente tem mais informação ali. A hora que chega nos menores, sim, bate uma dificuldade, mas a gente vai apurando o olhar, porque a própria pergunta, a própria questão, o momento, a gente desenha no desenho simples que tem ali, mas aquele desenho, justamente pela simplicidade, ele abre uma possibilidade enorme de símbolos que a gente coloca ali. Então,
como é que eu posso dizer? Mas eu acho que é um exercício de loucura mesmo. Que com a loucura você enxerga o que o baralho o que o jogo tá construindo. Eu acho que o problema desses baralhos que são desenhados, os arcanos menores, é que eles pegam muito pesado no conceito de polo feminino e masculino. Eles são muito presos, você falou em polarização, eles são muito presos num desenho de diferença entre energia feminina e energia negativa. Acho que fazia sentido pros caras lá, né, porque estavam trabalhando isso, mas eu acho que realmente prende a gente em conceitos que pra gente atualmente não cabem, não permitem uma liberdade, uma fluidez que talvez o não desenho permita, né, de gênero. Interessante. Eu nunca tinha pensado assim, mas você foi falando, fui entendendo. De fato, e se a gente pesquisar essas escolas místicas que produziram esses tarôs, elas são baseadas no grande rito sagrado, né, que é colocar um bastão dentro de um copo, né? Tipo esse grande rito sagrado que é o ato da fecundação. E eu acho que a gente já tá olhando para as coisas bem além, né, desses lugares, assim, né? Então eu acho... A outra coisa que eu acho, às vezes, é um pouco dramático. Eu acho que, por exemplo, espadas, geralmente nas representações ela e é legal às vezes, porque às vezes a gente precisa levar aquela espada na cara, né? Tipo, olhar para aquilo e, nossa, meu coração tá assim, tá ferido, tá aberto, tá machucado, né? Às vezes a gente olha e faz sentido, assim, né? Mas em outros momentos também pode ser que aquelas mesmas espadas podem ser outra coisa, assim. Então, não tô aqui super defendendo, vamos usar só a Marcélia, vamos ser tradicionalistas, não é isso, é só tipo da abertura das possibilidades de leitura que posso ter ali. Não sei, respondeu mais ou menos? Sim, fala aí. claro, sim. Estava pensando enquanto iniciante que se torna um pouco mais difícil, né? Mas não também. Eu acho que tem alguns modos de estudar, né? De algum jeito eu sinto que o White lá, eu nunca joguei muito White, porque eu tenho quase que eu olho e eu sinto quase uma repulsa. Justamente por ele ele querer muito apresentar um significado a priori e dramático no sentido de drama mesmo, né? Tipo uma cena que está desenhada antes de você abrir o jogo. Então dentro da própria carta já existe uma cena. E aí quando a gente encontra com figuras que pensam tarô tipo Rick, que a tiragem do jogo é o que vai constituir a cena no momento em que tira, eu fico meio distanciado assim. Mas aí o Rick falou do Rodorovsky, e ele é uma figura super, enfim, controversa, mas ele tem um jeito de estudar os arcanos menores que é por via da numerologia também. Então você entra num estudo desses graus dos menores, né? Você vai estudar o AIS, o 2 até o 10, e vai estudar os elementos. Então, no início, por mais que você não tenha... Porque são muitas cartas, né? Pra você, de algum jeito, decorar, né? Porque o tarô também ele é um acúmulo de significados através de séculos, né? Uhum. Então, sim, existem certas ideias, às vezes bastante específicas, associadas a certas cartas. Mas no início, quando você não memorizou esse acúmulo, você consegue pensar, bom, o 5 tem a ver com uma crise de saída de estabilidade, porque ele vem depois do 4, que é um número... São 4 pernas de uma mesa, e aí, enfim... Você começa a fazer também o estudo adentrar nessa associação, né? De ideias também por via dos números, que você também faz aí associação com a numerologia interna do tarô, assim, que é em relação aos arcanos maiores também, né? O que é o 1 é o mago, o que é o 12, o 12 é o papista. E aí é isso, assim, o estudo acaba sendo também meio que alimentado por ele mesmo. Mas também, além disso, tem uma coisa de você se propor a ler essas imagens mais gráficas, né? Uhum. Elas também têm... É cheio de flores, algumas estão em botão, outras estão super abertas. É cheio de círculos fechados, coisas que você também consegue bater o olho e fazer associação, né? Tipo, o que essa imagem traz, assim. Porque eu acho que também o White ele é criado num momento ali, aquela coisa meio New Age, né? Que, em certa medida, tem uma coisa a ver com essa hipercentralização do sujeito individualizado e, enfim.
Mas ao mesmo tempo tem gente que entra numas de vou estudar, começar estudando pelo White e é legal também, porque aí você... Mas eu acho interessante pessoalmente dar uma diversificada nos decks também. Embora eu também sempre acabe voltando pro Marcelo. Mas tem tudo isso, eu acho. Eu acho que... eu tenho uma questão, só uma última coisa sobre esses baralhos, que eu chamo de baralhos de autor. Eu não sei se usa essa expressão, mas eu costumo chamar de baralhos de autor. Que são baralhos que... eu sou anarquista, né? Então, pra mim, quando tem uma autoria, eu já fico assim, tipo... Brincadeira, mas é que... como ele é lá do período da Idade Média pra Renascença, ele também... o Marcelo eu gosto também porque... Ninguém pode me dizer se eu tô lendo errado. Sabe, tipo... Agora o Dwight, como tem todo um pensamento cabalístico e não sei o quê... Tem uma questão mais ligada ao... Existe uma forma de ler, né? Existe um rito específico. Por exemplo, tem um tarô que é do Aleister Crowley com a Frieda Harris, que é bem bonito, né? O Miro tem esse, eu não tenho. Mas eu acho lindo. Parece uma exposição... Parece que você tá visitando uma exposição de arte moderna, assim, sabe? São feitas com óleo mesmo, as imagens, com pintura a óleo. É tudo pintura a óleo ali, né? Aí depois, óbvio, de estar Claro. passado ali para as cartas, mas os originais são... Que existe todo é lindo e tal, mas existe todo um motivo, sabe? Tipo, tem ali o mito de Isis, né? De figuras realmente mitológicas, assim, super fortes, que daí eu gosto de estudar, mas não é o... Sabe, eu gosto mais quando também, tipo, ele tem uma liberdade, assim. Eu sinto que o Marcelo, ele me dá uma liberdade interpretativa, assim, né? Mas claro que a gente sempre vai associar com as coisas que as outras pessoas vieram antes, assim. Que eu tava falando que são os arcanos, né? A palavra arcano, uma das etimologias possíveis, viria de arca ou arqueologia, né? Então essa ideia de uma arca, de alguma coisa que detém conhecimentos. Então cada carta dessa seria uma caixinha, que eu acredito que tudo que já foi dito ou falado sobre essa carta está ali, de alguma forma, assim, né? Tá em algum lugar, assim. Então você vai estudando para reacessar essas caixinhas ali, esses caixas, envelopes, sei lá, né? E acho que tem a ver com a ideia de arqueologia também, essa coisa de ficar fuçando em algo que já foi encoberto, assim, né? O que já foi e tal. Por que eu falei disso do arcano, da arca? Pensando aí um pouco essa coisa de que eu acho que o Marcelo, ele tem mais, como ele tem mais história, eu acho que já foi falado mais coisas sobre ele, assim, né, do que os outros. E menos ligado a instituições e tal. Vamos jogar, então? Agora que todo mundo embaralhou. Eu adorei que chegou bem quentinho o baralho. Uma coisa que eu não sei se me fugiu quando você falou, mas tem uma coisa que os arcanos maiores, eles têm uma profundidade diferente dos menores, né? Os menores têm uma coisa mais de dia a dia, assim, né? E o arcano maior, ele tem isso, né? De uma fundamentação mais, Tem. sei lá... Eu acho que os arcanos maiores, eles têm a ver com a... Como que é o nome? Eles eram chamados de trunfos, né? E que eles têm a ver, assim, tipo, com essas grandes verdades cristãs, né? Como a fortuna, o desejo, os 7 pecados capitais, mas outras coisas, sabe? Tipo, então ele tem a ver um pouco com o mundo dos deuses, assim, né? Tipo, dessas coisas grandes que estão no Olimpo, estão, né? Tipo, grandes, verdadeiras. Virtudes, essa é a palavra que eu estava procurando. Eles são de virtude, sejam virtudes virtuosas ou não virtuosas, mas eles são, eu acho que eles têm uma coisa de tamanho, maiores, né? Eles são grandes porque eles estão muito cheios de coisas dentro, assim, né? E os outros, e os menores mais cotidianos, assim. Mas existe uma magia do cotidiano também, né? Que eu acho que a verdadeira magia é essa que a gente faz, né, no dia a dia, assim, né? Nas micro relações, micro coisas que a gente faz na vida. Eu acho que é onde tem uma magia que às vezes os maiores não dão conta, porque eles são tão inacessíveis, eles são tão afetados e grandiosos, e, né? Claro que tem que tudo tá... Eu fiz aqui, misturei todos, não separei em arcanos maiores e menores. Até pensei em fazer isso, mas como eu cheguei em cima do lado, não fiz, mas porque eu realmente acho que agora a gente vai brincar com todos eles, assim.
Você fez uma pergunta e podia ter respondido com o tarô, né? Eu fui muito burro. Agora que eu entendi. A próxima vamos responder com o tarô. Quem gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta pra gente? Como é que você conduz a conversa no on? Como eu conduzo a conversa? Você falou de rota, eu fiquei pensando muito, tô tentando fronteirizar um pouco a psicanálise, já que é mais minha área de expertise, que a gente tenta não ser também, a busca na psicanálise, você não fica sugerindo nada pro paciente, escutando, porque eu sou muito alegre no tarô, mas escutando a conversa de vocês, eu fiquei pensando em como só ter os desenhos simples, os arcanos menores, isso também não vai evocar grandes respostas, talvez estereotípicas na pessoa com quem você está conversando. E pensando nesse baralho que você tem, como é que essa rota vai se traçando também? Se é uma coisa que você vai fazer a partir da pergunta, é algo que você vai sentindo pelo contexto, mas não necessariamente focado na pergunta que a pessoa te faz. Mas como é que é essa condução, assim? Como é que é a experiência para ti de conduzir essa conversa no mundo? Você pegaria 3 cartas? Vocês vão me ajudar, tá, gente? Não me pondo aqui numa situação. Posso virar? Pode. Então, vamos lá. Como conduzimos a conversa? Tá dando para ver? Se quiserem se aproximar, vocês que sabem como fazer. Tem 2 pequenininhas e uma grande. É tudo que eu te dou. Mas isso é interessante o que ela te disse sobre as cartas. Sim. Que tem 2 pequenininhas e uma grande. Exatamente. É um cavaleiro de espadas, um 6 de copas e um 7 de ouros. São as cartas que saíram aqui. Interessante, né? Eu acho que é assim, tipo, se a gente vai pensar na coisa da condução de uma conversa, a primeira coisa, assim, tipo, que por ser a carta do meio, assim, que eu pensei, é que no sentido que eu tô vendo daqui, as águas, elas estão escorrendo. Não tem como elas ficarem dentro daqueles cálices, assim, né? Então elas estão desaguando, assim, né? Então eu acho que a primeira coisa eu acho que nessa condução da conversa é um lugar onde as duas pessoas desaguam. Da perspectiva que eu tô vendo aqui, né? Então existe uma coisa sobre a importância de esvaziar coisas, assim, né? Então, pra gente começar a conversa, é necessário, assim, acho que tanto a taróloga quanto a consulente, elas precisam esvaziar os seus líquidos. Jogar eles ali um pouco para que eles possam regar alguma coisa, né? Então, pra mim, parece que a conversa ela começa nesse lugar do regar, do se abrir, assim, né? Ao mesmo tempo que existe uma importância de entender que a condução dessa conversa, desse encontro, ela é feita pelo tarô, que está no centro. Então, o centro dessa conversa... Então, eu acho que tem esse trabalho das duas pessoas desaguarem, ou seja, jogarem as suas emocionalidades, as suas bagagens, as suas coisas ali, para um espaço onde o erro é a rota. Né? Então, eu vejo aí o 7 de ouros aí como a possibilidade do erro como a rota. O erro... E quando eu falo erro, para mim me vem mais errância que erro, né? Mais do que errar, do que o certo e errado, o se perder, o flanar, o sair dos caminhos. E a primeira carta ali que saiu, tem um cavaleiro de espadas, a única carta que aparece, uma figura humana, que não está olhando, na verdade, para o erro e para esse desaguar. Está tendo uma personificação aí de algumas coisas. Então, não sei, segundo você foi tirando, assim, eu fiquei pensando que talvez como se constrói a relação
dessa conversa é primeiro deixando coisas e se deixando errar e caminhar por lugares possíveis, personificando coisas, que eu acho que isso é bem o que o tarô faz, sabe? Tipo, ele molda coisas provisórias pra existirem num momento, assim. Vamos conversar um pouco sobre isso? Não sei. Falei os negócios. Eu posso fazer uma pergunta? Por que você falou que eram 2 pequenas e uma grande? Porque eu sou leiga em tarô e pra mim são arcanos pequenas e um arcano grande. Ah, não, são todas pequenas. São todos menores, Eu mas... associo ter figura nesse baralho É que que tem eu a vi cor com ser também. maior. É porque eu sou leiga, gente. Eu sou, não, mas eu sou analfabeta em tarô. Quer dizer, então você deu uma importância maior pra carta que tinha a figura. Teoricamente, né? Sim, porque Dentro da acho nossa que geralmente a gente faz isso, né? De Então, eu dar acho que uma... isso tem a ver com aquilo que você estava falando, da diferença do baralho que não tem as figuras em todas. Eu acho que ele é muito atrelado a uma obrigatoriedade discursiva. Você entende? A interpretação ela é imposta, mas também porque tem um discurso carregado. Porque tudo que a gente discute é poder. Por isso que eu falei dos polos de feminino e masculino. Isso é uma imposição. A fluidez, o que permite, é aquilo que a gente vai por fora. Quando você falou de vazar, eu pensei muito nisso. Da errância, do que faz pelo não caminho, sabe? Então é interessante, você também deturpou o próprio tarô. Isso é interessante. Mas é interessante que isso também tá aqui nas cartas, porque o cavaleiro de espadas, ele tem em alguma medida uma relação com o passado, também ele olha pra esquerda. A gente pode chamar de passado, ou o que não tá ali, né? E o elemento das espadas, ele tem a ver com discursividade. Pronto. Ele tem a ver com mental, né? Então tem a carta olha para fora do jogo, então tem uma busca pelo discursivo, uma busca por talvez tornar discursivo o que ainda não tá. Aí existe um encontro no meio e uma carta que fala sobre risco, sobre novas materializações, rematerialização do mundo, né? Possibilidade de você rematerializar através desse encontro, né? Os discursos arraigados e que estão ali fora do que esse encontro tem de compartilhado, né? Ele olha para fora, né? E o encontro tem aquela moeda bem separadinha ali, né? E como você vê isso com psicanálise? Eu ia perguntar isso. Ah, mulher, eu não sei no jogo tarô? Não sei. Não, isso que ele te falou. Ah, tá. De você fugir da discursividade, de você ir por um caminho que não é um caminho, que é um não caminho, mas querer entrar dentro de um discurso. Como você relaciona isso? Gente, que pergunta difícil para os meus neurônios da noite. Mas eu fico pensando em como é que eu vou entrar nessa cena, nesse momento, assim. Eu vejo muito como a tentativa do manejo. Pois é. Quantas vezes o manejo, às vezes a gente quer forçar um manejo achando que existe uma técnica pronta e ela depende do jogo que está sendo colocado ali. Sim, acho que acho que no tarô das pouquíssimas experiências, assim, eu vou responder a partir do tarô não psicanálise, mas indo pra psicanálise de volta. E é uma coisa que sempre me pegou nas minhas leituras de psicanalistas, é você sempre estar aberto a se surpreender quando você escuta alguém. Porque a pessoa vai te contar a mesma história inúmeras vezes ao longo dos anos que ela tá ali contigo, assim. Mas ela sempre vai... Às vezes ela tem um negócio que ela nunca te contou. Ela vai te falar, eu sempre te disse essa parte da história, ela nunca me contou. Ó o cavaleiro. E você poder fazer... e você se permitir ter o sobressalto. E falar, pera, isso aqui é novo, né? Pera, isso aqui... Vamos fluir junto, né? Vamos me convidar a E a fazer o gente tarô. alinha sempre de novo, né? Sim. Mas é uma grande errância também, né? Porque não tem nada pronto, a pessoa pode trazer... Tem gente agora, não sei, entrando na crítica da patologização, mas tipo, o discurso vem muito mais fabricado porque ele está muito mais pasteurizado por várias coisas. A gente tem que fazer uma despasteurização daquilo enquanto a pessoa vai nos trazendo, é um convite a errar, né? Nos dois sentidos da Vai palavra. ser muito Lacan também, a próxima sessão. Sabe? Nesse sentido. De É, não vê o tá ali, efeito, não tá né? posto. Você não sabe. Se o paciente Que tal vai... o corte lacaniano, não é brincadeira? aqui pra cortar a sessão daquele tempo. A única coisa que a pessoa sabe sobre Lacan é o corte. Você acabou de fazer. Viu? A isso A agora. piada foi um corte. Metacorte. Metacorte.
Mas eu acho super que tem uma coisa aí na gente falando aqui, tipo, porque agora vocês enquanto falavam, eu fiquei vendo um pouco que o jogo ele faz esse sentido aqui ele não é da esquerda pra direita, eu sinto que ele é da direita pra esquerda. Sim, porque eu sou canhota. Pode ser. Na hora de falar, ele tá olhando pra esquerda, eu falei, claro que ele tá olhando pra esquerda, eu sou canhota. Esquerda pra mim faz todo sentido, além de qualquer outra coisa, mas tipo, a minha vida é pra esquerda. Porque Mas, pra mim é óbvio que ele vai pra esquerda. Aham. Porque eu sempre faço as coisas pro lado esquerdo. Mas isso é uma coisa que só você vai saber quando eu tô te contando. Mas é dos sentidos que, tipo, olhar pro passado, não sei. Porque pra mim, esquerda é outra coisa, né? Sim. E acho que também, pensando nesse rio, e é muito curioso você usar essa metáfora, porque eu terminei de ler o Tudo é Rio hoje à tarde. Que eu não sei se todo mundo leu, mas enfim. Tem muita metáfora de água no livro, além de outras coisas. E eu fiquei pensando nessa fluidez, eu fiquei pensando em acompanhar o rio que você não conhece é errar também, né? E, sei lá, velho, eu penso muito em cavaleiro como alguém de cruzada, sabe? E os cruzeiros, eles erravam, eles não sabiam pra onde estavam indo. Aham. Eles, a gente vai naquela direção, né? O que a gente vai achar lá? Não sabemos. Estamos todos juntos, vamos cruzar umas coisas, vamos descobrir o que tá acontecendo. Vamos, enfim, a parte da guerra a gente deixa pra lá pra ficar mais metafórico e bonito e alegórico. Mas eu fico pensando muito nessa construção conjunta, né? Que daí, voltando também na pergunta, tipo... Porque o Rick me traz muitas dessas coisas, todo mundo tá me trazendo coisa, eu tô tipo, sim, 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 e também tem umas coisas que eu vou trazer pra vocês que são novas e que vai amarrar, né? E que vai fazer uma redinha, que, sei lá, cruza o rio depois, talvez, né? todo dia isso, né? Sim. E teve uma coisa, agora eu fiquei pensando nisso que você falou, né, da esquerda e tal, que o Miro tinha falado do passado, também se associa, por exemplo, essa coisa da esquerda com o dentro. E daí eu acho que aqui para as tarólogas e psicanalistas, acho que é interessante essa coisa do... Claro que dentro e fora é uma ficção também, né? Mas tem esse lugar, assim, tipo, de um olhar pra... Tipo, de quando se fecha o olho. Então as cartas geralmente que olham pra esquerda, elas têm a ver com coisas que você só vê quando fecha os olhos. Né? E que é o passado, se a gente pensa na linearidade narrativa, mas é também esse movimento de... Então eu acho que aqui nesse jogo tem muito disso, assim, tipo, de olhar pra, né, pros rios, por exemplo, né? Tipo, olhar pra esses rios e rios submersos, né? E eu vou aproveitar a pergunta dela. Você faz isso também quando você vai fazendo a leitura? Você permite que a pessoa fale coisas que ela sente quando vê as cartas? Sim. Às vezes eu tenho feito... Vou ficar quietinho e vou tentar responder com as cartas. Como que seria a pergunta? Se quando eu faço a leitura... Como que chama a pessoa que se consulta? O consulente. O consulente também joga, vamos falar assim. Ele também fala o que ele está sentindo com as cartas. Ele também interpreta. Você deixa eu tirar ou você gostaria de tirar? Tira pra mim. Não, vem tirar, é divertido. Então tira você, já que... Tu dá até espaço. Quantas cartas quer que eu tire? Acho que pode ser duas. Eu vou... Tô pensando... Posso falar uma coisa sobre Vou sobre deixar, essas cartas antes da gente seguir? Quer dizer, elas vão continuar aí. Mas eu continuei pensando, enfim, eu sou leigo, sei mais de tarô do que sobre psicanálise. Mas o 6 de copas, ele também algumas vezes é relacionado à infância. E aí, um pouco que eu sei sobre o processo de análise, já ter feito algumas vezes, essas duas cartas, uma do lado da outra, me traz muito sobre se investigar daquilo que já te aconteceu e que te constitui hoje, né? Você tá querendo dizer que o tarô e a psicanálise andam lado a lado? Pode andar, né? Tipo assim, acho que aqui hoje, certamente. Porque uma vez que a gente tá nesse lugar falando sobre isso, o tarô nos ajuda a falar sobre o que a gente quer falar, né? Mas essas duas cartas, uma do lado da outra, eu acho que elas vão falar sobre investigar a infância também, em algum nível, né? E sobre também pensar o passado como algo que se atualiza no presente, né? Não é simplesmente estar lá morto, né? Ele tá na gente, né? O passado existe agora, né? Nesses ciclos de atualização, assim. Continuei, seguir pensando com as cartas. Posso tomar um gancho a partir dessa fala? Eu fui colhendo algumas coisas que vocês foram falando aí, e você também se referiu, né, Rick, ao espaço temporário, zona temporária, né, e ao, ao interstício, né? E eu fiquei pensando nisso,
dentro dessa situação, dessa cena que vocês estão fazendo aí, como o espaço da zona transferencial, assim, né? Como espaço transferencial, né? Que você falava assim que o que você encontrou, né, no tarô foi algo que te permitiu, digamos assim, você chamou de individualizar mais, né? A relação assim, né? 1 a 1 em vez de 1 contra 1000, né? Eu fiquei pensando que talvez uma analogia interessante dessa situação fosse justamente essa, mas no que se propõe a uma leitura possível, né? Então, assim, isso que está se colocando, né, nesse espaço autônomo, vamos dizer assim, nessa zona autônoma, temporária, e que você usou uma expressão que eu achei interessante, eu não sei se molda coisas para existir, alguma coisa assim que você falou, não foi? Molda coisas para existir, pode ser. Molda coisas para existir, pode né? ser que quer falar. Então, assim, parece que passa alguma coisa à existência, assim, né? Mas não sem uma leitura. Acho que o Miro, né? Miro falou alguma coisa ali de algo que não passou para discursividade, alguma coisa assim, né? Então, alguém comentou, não, na análise a pessoa vem e fica falando, né? Conta a mesma história várias vezes, né? Sucessivas vezes, e parece que o que a análise ela permite, né? Não posso dizer do tarô, mas pelo que vocês estão falando me parece que tem um pouco dessa proposta também, seria capturar aí um ponto, né? Que escapa, parece que desse circuito, digamos, já bem estabelecido, né? Da história, vamos dizer assim. Aí nisso eu penso na 7ª moeda ali daquela carta. Uma coisa que emerge, encontra, e daí tem algo que se materializa, né? Sim, e esse 7 é bastante associado no tarô tradicional ao erro, né? A você decidir alguma coisa, sim. Pode fracassar, pode não, né? Então, e de repente tem uma coisa ali, né? Tipo, eu posso fracassar com as outras 6, mas alguma coisa se segura ali, que eu acho que tem a ver um pouco com essa ideia da história, que se repete e de repente tem um detalhe diferente e tal, não sei. Diferença na repetição, né? E fiquei pensando assim, tipo, só que acho que tem é que eu acho que é uma super polêmica, eu acho, questões que envolvem psicologia e tarô, porque eu sei que tem gente, por exemplo, que oferece, eu faço tarô terapêutico. E daí os psicólogos odeiam, eu sei disso, eu já vim aqui sabendo disso. Mas o que eu acho que tem uma grande diferença da coisa que eu acho que o tarô, ele se resolve na sessão. Naquela zona autônoma temporária que se cria, assim, né? E eu acho que, não sei, minha experiência com terapia que eu acho interessante, assim, tipo, todas as semanas encontrar e rejogar, né? Jogar de novo aquela coisa, assim. Então, não sei, fiquei pensando um pouco sobre essa diferença porque tarô é muito difícil, alguém que tire com você toda semana. Já tive alguns consulentes, assim, mas assim, tipo, não é o mesmo jogo, entende? Tipo, eu acho que tem uma diferença, que eu acho legal essa diferença, assim, tipo, de pensar, Porque também a galera junguiana vai muito pro... Não sei se temos muitos junguianos aqui, não sei, só você, né? Se acusou. Mas tem muita que usa bastante, né, o tarô, né, como estuda, até um livro bem importante do tarô, da Sally Nixon, acho que é o nome dela, Jung e o tarô, que ela vai fazendo toda a relação lá das coisas que estão no livro vermelho, com o tarô e tal, mas que eu acho que vai para um lugar perigoso às vezes, sabe? Tipo, a galera, não sei na psicologia, nos estudos da mente, mas nos estudos do tarô, às vezes vai um lugar um pouco perigoso, que é bem outra coisa ou outra, não. A galera mais junguiana, ela é muito... Do tarô, ela é muito certinho. Você está tentando falar. E isso me chamou a atenção justamente a perspectiva. Você falou da perspectiva. Você marcou umas 2 ou 3 vezes quando você falava, né? Daqui eu vejo isso, né? E daí, de repente, ele chega e fala assim, não, daqui eu tô vendo não sei o que e tal. Ele fez surgir uma nova leitura ali, né? Que, sei lá, você parece que não estava conseguindo acessar aquela leitura, né? Eu acho que tem um pouco disso, né, na psicanálise também, né? Não tem, digamos assim, uma coisa já bem estabelecida do ponto de vista, acessei aquilo que, sei lá, estava lá desde sempre, né? Tem alguma coisa que insiste ali, mas que parece que insiste para uma leitura diferente, né? Então, a figura do analista ali,
ela tem me parece que um peso, né? Que, assim, a gente não pode generalizar mesmo, né? Essa figura a tal ponto, não, duas análises vão ser iguais, por exemplo. Não tem como, né? Impossível. Enfim, só... Sim. Uma coisa que me ocorreu ouvindo vocês conversando agora também é que tem vários modos de se usar o tarô, né? Eu acho que pra mim, eu estudo tarô há um tempo, mas eu não faço atendimento. Eu não estudo tarô pra fazer... De vez em quando eu abro pra amigos que estão com uma questão, uso muito o tarô pra tomar decisão na minha vida, não sei o quê. Mas, principalmente, nos últimos tempos, isso tem ficado mais claro pra mim, o tarô é uma ferramenta de conversa e de estudo. Então, tipo, pra mim me interessa, o que vem me interessar no tarô é muito mais o que a gente tá fazendo aqui hoje. E aí, nesse sentido, como que ele nos dá repertório em comum pra gente endereçar perguntas importantes, sabe? Tipo, a gente começou com uma pergunta, mas a gente poderia ter começado com N perguntas e o tarô tá aqui pra facilitar a gente complexificar uma situação, a gente adentrar uma situação, adentrar situações de conflito. E aí, não sei, assim... Nesse sentido, parece que se relaciona muito com a psicanálise. Sim, mas também enquanto não só no 1 a 1, né? A gente pode pensar coletivamente. Sim. Até quando você falou de esquizo, me faz pensar na hora em esquizoanálise, Deleuze-Guattari, construção coletiva. Psicanálise coletiva, né? Então... Aí é isso, assim, claro que a gente, enfim, compartilha a priori muitas coisas, mas o tarô nos fornece também imagens pra gente fazer associações juntos e ir construindo juntos um jeito de pensar. Por isso também, um pouco também para afastar uma certa ideia de que o tarô é uma coisa esotérica, divinatória apenas. Também existe esse uso. Mas ele também é um uso de estudo no sentido mais coletivo, assim, dessa palavra, né? Algo que se investiga junto, que se pensa junto. E pensando nesse sentido, eu não estudo nem psicanálise, mas estudo um pouco de tarô. Dá pra gente pensar que quando a gente está numa sala com o psicanalista, existe uma autoridade ali, né? E aqui, talvez, entre aspas, né? Mas existe uma posição ali de alguém que sabe muito e você se coloca vulnerável, né, na frente dessa pessoa. E aqui a gente talvez seja a autoridade, entre aspas, seria o tarô, né? E não as pessoas que estão ali, né? Seria tipo será que a gente não compartilha não dissolve essa autoridade que teria numa sala? Em que a gente tem uma questão de institucionalidade, de poder em relação ao saber, né? É muito legal isso que você está falando, para a discussão, principalmente para quem é lacaniano, o suposto saber, a posição de autoridade, e pensar que uma das discussões que muitos psicanalistas fazem é sobre quem verdadeiramente está em jogo ali, que não é o analista, mas é o inconsciente do analisante. Quem diz pra gente que a análise é possível seria o inconsciente, entende? Não o analista. Então, mas é legal, porque realmente a gente tem essa imagem fixa daquela pessoa, né? e isso é muito discutido, muito discutido. Porque tem outras relações de poder, né? Dentro de um lugar que você vai, se coloca vulnerável, é você vulnerável, né? Não é um psicanalista, Mas por isso que a minha pergunta era essa, se a pessoa que está desse lado joga. Vamos ver? Nesse caso, que eu entendi que essa construção está acontecendo sim, que a gente está desenvolvendo um pouco isso, né? A gente está dando possibilidade para que todos construam ali uma relação com um objeto que detém mais do que as pessoas, né? Esse jogo assim detém um pouco mais. Sim, mas tem uma informação que eu acho que vamos lembrar, assim, tipo, que existe uma pessoa nesse jogo que precisa ter um conhecimento sobre... Então, tipo, o tarô, ele é ele é a coisa principal, diferente, acho que enfim, da psicanálise. Eu acho legal tirar mais cartas. Sim, mas eu fiquei pensando só sobre isso, que também, tipo... Tem alguém que detém algum poder ali nesse jogo, que é a pessoa que está sendo consultada. E não necessariamente que a pessoa que vai consultar, ela não tenha conhecimento, mas
entendeu? Entendi. Que tem um poder aí em jogo também. Tem, né? Tem uma brincadeira, pelo menos, com o poder, talvez. Um poder provisório, Mas acho que a gente podia tirar. Posso só fazer um asterisco antes de tirar? Faz. Eu tô muito interessada em ver se vai tirar. Depois dos comerciais. É que eu fiquei pensando nessa questão do poder e na questão do suposto saber, de como numa análise é tão interessante quando você, enquanto analista, enquanto paciente, de você poder questionar a pessoa que está te escutando, né? E você poder botar isso em xeque de alguma maneira. Porque o analista é aquela pessoa que você vai ter que ser capaz de largar um dia. A ideia é que a análise tem linha, ou, enfim, você tire férias um tempo, mas que você saiba viver sem aquela pessoa que está te escutando em algum momento da tua vida, por quanto tempo durar. E, pelo menos do que eu estou experienciando contigo, né? Você abrir a possibilidade da pergunta, tipo, ó, o que eu estou vendo da minha perspectiva é isso. E eu poder dizer, ó, mas questão da esquerda, que eu bati ali no teclado rapidinho. Eu tô vendo outra coisa, do meu contexto vem de outro lugar, da minha perspectiva, eu não tô vendo Zaguá. Poderia ter colocado isso em contraponto na hora, né? Como muito paciente vai fazer também. Às vezes desautorizando, às vezes questionando, enfim, a construção ali no A1 vai estudar especificamente. Mas é legal ver esse ponto de encontro também, assim, no modo como pelo menos tu constrói as conversas com os teus consulentes, né? Enfim, vamos ver o que vai se construir com essas próximas 2 cartas. Qual que era a pergunta? Era em relação ao... Qual é a participação do consulente na tiragem? Você tira uma pensando no consulente e outra no tarólogo. Tá bom. Tá. Então, eu preciso dizer quem eu tô pensando primeiro ou não? Acho que pode ser legal. legal. Então primeiro vamos pensar no consulente. Tá. Então, isso aqui. Tá. E agora no tarô. Essa aqui. Pronto. Agora sim saiu uma grande. Agora sim é uma grande. Deixa eu aprender alguma coisa diferente. Então é o 4 de espadas e o carro. Então, E ele tá escrito com francês pré-clássico, porque essa palavra em francês termina com T. Pois é. Pré-clássico. Eu amo, né? Isso eu sou realmente outro. Não, eu sou professora de francês, agora eu vou revelar. Ah, tá. Ó, a primeira coisa, eu vou falar aqui uma coisa que foi a primeira coisa que eu pensei. Existe um lugar que do consulente, que foi a primeira carta que você tirou, que é de menos ação. Então existe um lugar, por mais que eu acho que seja aberto a falar uma interpretação, a discordar alguma coisa, não sei o quê, mas é o lugar que você vai pra receber algo da energia. Porque aqui seria quem conduz. Então aí tem uma ideia de condução, essa carta do carro ela também tem esses 2 cavalos. Aí, Miro tá. pensando, né, até tanto as polarizações como as despolarizações, porque os cavalos eles vão equilibrando para poder fazer essa viagem. O tarólogo tá lá em cima, né, olhando esses cavalos de um outro ângulo também, olhando esse jogo. Então, eu acho que volta um pouco aquilo que a gente tava falando, tipo, alguém nesse jogo tem um poder. E é o poder tanto de conhecer talvez alguns significados, quanto um outro poder que é de... A pessoa está indo lá, que agora eu olhei aqui e eu vi uma mesa. Eu vi aqui a mesa e pra mim os cavalos são o invisível agindo embaixo dessa mesa. Aqui embaixo do nosso tapete. Quando abriu, eu já vi a taróloga. Você já viu a taróloga? Perfeito. Minha única e melhor aluna! Eu nunca tinha visto isso nessa carta. Eu já tinha visto um teatro. Eu também, nunca tinha visto a uma mesa do tarô. Realmente. E de repente aqui é uma carta de nação, porque um 4 de espadas ela é a carta assim, tipo, de se fingir de morto. Então eu tô sentindo que assim, que a pessoa vai a uma consulta de tarô também pra se silenciar um pouco e escutar. Que talvez isso seja bem diferente do trabalho de vocês, que vocês mais escutam. Isso é ótimo, amei. Meu pai também, pela diferença, porque né? Assim, você daí silêncio, daí escuta, escuta flutuante, escutativa. Tá. Essa escuta não precisa ser também uma escuta, só uma escuta. Mas você falou assim, ó, você falou, se fazendo de morto. Mas é muito porque a pessoa se faz de sonsa pra ela não. Porque ela tem medo de entregar alguma coisa pro tarólogo também, não Sempre, tem? é horrível.
Que às vezes fica, né, Será um que o negócio paciente pra tem ver. medo de entregar pra gente, gente? Tem, Alguma coisa? falam com experiência Será? própria. Eu fiquei pensando no Cavaleiro de Espadas, quando vocês falaram dessa coisa de olhar pra trás como um olhar pra dentro, porque de alguma maneira, sempre que você tá contando de algo que aconteceu, você tá falando de algo morto, né? A linguagem em si mesma é a presença da ausência. Né? Então eu fico pensando, fazer-se de morto também é um pouco de contar de tudo que foi me feito, né? De tudo que de alguma maneira me sujeitou, né? Não sei, viajei um pouco por aí, assim. Mas olha que interessante. Essa carta, de fato, em geral, a interpretação mais comum dela é sobre um silêncio mental, assim. É porque você tinha falado que espadas eram metal, né? Só que não tá vazio lá dentro, né? Tem uma flor bem grande, bem considerável. Nossa, é bem, né? Então, tipo, é sobre... eu acho que a consulta do tarô, de fato, às vezes a pessoa ela vai lá pra descobrir algo que ela não sabe ainda, né? Talvez um desejo de chegar e receber algo a mais sobre uma questão que ela tem. Mas aí é isso, assim, tem de novo uma coisa de colocar em movimento. São duas cartas de movimento, né? Meio próximo, tentando já alinhavar uma coisa com a outra. E sobre um chão muito escuro. Ah, é verdade. Isso no tarô tem a ver com fertilidade do chão. Tem a ver com as coisas que se decompõem e rebrotam, né? O chão da morte também é bem escuro. E não existe... essa carta, às vezes, pra mim tem a ver com meditação, dependendo do contexto. Mas nessa pergunta, ela vem me trazer algo sobre um silêncio que traz uma coisa muito importante, né? Tipo, a pessoa, ela vai buscar na fala do outro algo que ela já tá emergindo nela, né? Então ela busca na boca do tarólogo que ela já já tá nascendo. Eu vejo até aquele silêncio uterino, então ele se coloca ali como um bebezinho dentro do útero, no sentido que fica só o barulhinho da água, porque ele quer esse conforto que a taróloga vem oferecer, porque a gente quer ouvir aquilo, a gente não quer ouvir a resposta do tarólogo. A taróloga é a parteira. A gente quer... A gente tem aquela resposta que a gente busca, que a gente quer ouvir, que é o que vai confortar. E a taróloga faz essa representação, né? Ela tá ali na mesa, toda teatral. Movimenta a linguagem também, né? Movimenta a possibilidade de articulação daquilo que já emerge, né? Não é a taróloga que traz a coisa que a pessoa precisa. É muito legal porque, enfim, eu não tenho experiência no campo desse tarô, apenas do baralho cigano. De mamãe, e a perspectiva é outra, de previsão mesmo, de predição. Mas é muito bacana ouvir o que quem falou que é do tarô, que quem é psicanalista que está aqui deve ter ficado se coçando muito tempo por ter falado assim, isso aqui é S1, S2, aqui essa mesa, quem não pensou, no inconsciente, na barra, no corte lacaniano, conceito. E tem uma coisa muito legal de vaidade psicanalítica, que é a invenção de Freud, a descoberta do inconsciente, a técnica maravilhosa que ele fez da psicanálise, da livre associação, o Lacan com o sujeito suposto saber, que é você acreditar que aquela pessoa vai te dizer alguma coisa, mas aí no processo de análise você descobre que é você quem vai ter que dizer algo, né? O que vocês falavam agora, assim, né, sobre o bebê, o vazio, e eu chego, eu quero uma resposta, eu vou consultar, porque nem todo mundo que procura um psicanalista procura um psicanalista, procura um psicólogo, muitas vezes, e por acaso, por sorte ou azar, é um psicanalista, mas há uma fantasia de inovação da psicanálise. E você está me falando, a gente está falando de algo que não é, a psicanálise nasce no século, em 1900, vou colocar um marco, 1900. Não tem 150 anos. E a gente está falando de uma outra plataforma, que a gente poderia datar? Idade média, né? Você falou? Idade média para a Renascença. A Renascença pré-clássica é 1600. Você tem o baralho da Idade Média, mas o tarô ele é bem da viradinha ali porque é um baralho específico. Mas a gente talvez, eu não sei, eu fiquei fantasiando da relação desse tipo de composição com o surgimento de cidades, de aglomeração, de pessoas, de organização, de inquietações, de
de surgimento de modelos hegemônicos de entendimento, de organização e fluxo dos corpos, e o tarô aparecendo como uma plataforma não hegemônica da cristalização dos saberes sobre as pessoas. Então, o sujeito, o homem nasce para, a mulher nasce para, a família se constitui de tal forma, a cidade se organiza de tal jeito, o mundo significa de jeito XYZ. E aí, quando a gente vai olhando ao longo da história um conjunto de construções discursivas, e não só de fala, né, discursiva no sentido de organização dos espaços de poder, que vão fazendo lógicas altamente hegemônicas, vai se dando espaço para o marginal, para o precário, para o cabaré, para o erro, para tudo aquilo que surge como uma plataforma de construção de saberes novos diante de uma terraplanagem discursiva das coisas hegemônicas. Não sei se eu consegui me fazer entender. Você tem um conjunto de ideias que vão tentando dizer nós somos as certas, o ser humano é isso, esse conceito representa exatamente alguma coisa, e isso vai fazendo com que surjam movimentos contra-hegemônicos. O tarô, o que é um artista, né? Um artista, né? O que é um artista selvático, o que é um artista, né, de cabaré. Artista é quem faz Natal. Também. Não, mas tem uma coisa... Não, esse é o Agora a piada e corta da canela. Tem uma coisa bem interessante sobre o tarô ter emergido nessa virada com a Renascença, que é a coisa da ascensão da modernidade mesmo, e do método cartesiano, e do sujeito individualizado, etc, 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 colonialidade, tudo isso que nos trouxe até aqui. E daí algumas pessoas pensam o tarô também como um lugar onde se concentrou coisas que pré-datam essa virada, né? Então tem ali uma concentração de saber que perdura, é constantemente redesenhado, etc, etc, mas tem ali algo sobre essa fragmentação, um modo fragmentado de pensar, e mesmo as figuras desenhadas que são prévias a essa organização do mundo cartesiana e da modernidade. Que eu acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando, assim. Então ele continua abrindo fresta nessa dureza desse modo de pensar, né? Mas é isso, a organização dele é bem na virada. E aí parece que teve outro conceito psicanalítico que talvez passou na cabeça de muitos, que é o conceito de ato analítico. Que você, de repente, você está numa sessão e acontece alguma coisa, você fala, você ouve, você pensa, e a partir daquele dia a coisa se transforma, né? A Leomara, que veio falar aqui, falou muito disso num outro seminário. E ela fala de ato analítico de uma experiência que você teve um dia na rua e aconteceu um negócio e aquilo virou, né? E aqui também parece que você tem esses lugares, a gente vai precisando, num mundo cheio de enrijecimento, de mais atos. Mas falar ato analítico é a reserva de mercado da psicanálise, né? É uma coisa assim, nossa teoria, nós explicamos o mundo, nós somos, né? A Lorraine, que também veio aqui, falou de um dia ela estava numa escola de psicanálise e eles estavam passando algum filme do Almodóvar que tem alguém meditando no início. Não lembro que filme. Era um filme do Almodóvar que aparece uma pessoa meditando, não sei se é no início. E daí na escola, era um debate de psicanálise, e daí na escola falam, aqui ele está, né, no inconsciente, recalque, não sei o que, dá toda uma explicação freudiana, e daí a Lorraine fala, cara, mas assim, meditação é uma coisa que tem milênios. Como que os caras se colocam na prepotência, né, de construir uma coisa... é isso que significa, né? Então, achei muito legal, muito importante isso que a gente debateu aqui, assim, e muito importante para situar, né, como a psicanálise é importante, e ela só talvez, ela corre o risco, às vezes, de virar aquele outro baralho que vocês estavam falando, que eu não sei mais o nome e tal, que é o que tem a imagem, que é quando eu pego e falo assim, complexo de Édipo. Isso daí é o recalque, isso aí é o inconsciente. Quando eu vou fazendo com que vou matando a escuta para falar, é o cavaleiro que está, né, numa posição específica, etc. Me parecia muito isso, quando você pega a teoria e acaba... com a teoria, você sufoca o ato criativo da pessoa que está, do consulente ou do analisante, ou do que seja, né? Quando o signo fica muito hermético. E como uma teoria que se organiza
em livros, que não tem uma tradição oral, que eu acho que também tem uma coisa da oralidade, né? Da transmissão. Tem os livros que se tomam... Estou falando da minha cabeça, não sei se faz sentido pensar que você aprende tarô a transmissão de alguém que te conta, né? Da experiência, não só da leitura teórica, né? E quando você tem a psicanálise por ser herdeira de um pensamento médico, que é o pensamento do Freud, ela acaba também indo nessa lógica da fixidez, assim. Então, o psicanalista fala muito, Freud descobriu o inconsciente. Não descobriu. Ele nomeou de inconsciente um conjunto de fenômenos da vida. Falou, isso daí que acontece é por causa do inconsciente que existe na pessoa. Daí tem os neurocientistas que vão procurar o inconsciente no cérebro. Sabe? É uma coisa assim, ele não entendeu a piada. Né? Na verdade, o Freud não estava fazendo piada, ele estava acreditando mesmo nisso. Né? Mas, enfim, tem as condições históricas ali. Mas muito legal, assim, queria agradecer a todo mundo que veio. O Rick causou um negócio na dobra, porque não só que devem pensar que os psicanalistas estão falando de tarô, né? Mas porque hoje o Fronteiras foi o seminário que mais furou a bolha. Nós temos um dado, quando vocês fazem a inscrição, vocês preenchem lá, já veio na dobra, uma vez, nunca, primeira vez. E hoje a maioria das pessoas nunca esteve aqui, pelo menos nos seminários, né? Talvez de outras formas, mas nos seminários não. Então, achei muito legal, né? A gente tem vários colegas da psicanálise aqui também, tem vários colegas que vieram dos seminários que a gente conhece e o pessoal aí interessado na lógica. A nossa vizinha veio, né? Sim, eu sou roteirista. Então. Eu vou ser a vizinha? Agora entendi tudo. Falei, nossa vizinha chegando. Não é qualquer vizinha. Ela nem apertou a campainha, ela só pulou o muro. É uma escadinha. Eu ia propor só pra gente finalizar de alguém tirar uma última carta. Agora eu vou voltar pra lá. Ah, que lindo. O mundo, né? Que é a carta que maior numeração dos arcanos maiores, 21. E ela, né, tipo, acho que ela mostra o nome original dessa carta é a Coroa dos Magos, né? Assim, tipo, quando os magos chegavam ao máximo do seu aprendizado, eles eram coroados com uma coroa. E eu acho que é muito legal, porque marca o fim do nosso rito aqui, né? Que a gente está fazendo. Então, ela marca o fim da conversa, do jogo, das nossas inquietações, e que também abre a possibilidade para diversas outras inquietações, diversas outras conversas, mas se finaliza e se pontua alguma coisa, 9h30. Continuamos na semana que vem? Continuamos a partir do mundo. Mas fiquei com vontade de falar só do mundo, assim, tipo que o mundo ele fala sobre todas as coisas que existem, elas existem dentro do mundo, né? Elas estão nesse lugar que a gente chama de mundo. O mundo das coisas, né? O mundo que pode ser muitos mundos. Mas um desses mundos é sobre completude, assim, né? Sobre completar esse ciclo. Mas eu também acho que a partir das coisas que a gente conversou aí entre psicanálise e tarô, eu acho que também fala sobre talvez eles compartilharem o mesmo mundo. Não que sejam as mesmas coisas, mas elas estão nesses diálogos todos que a gente foi falando. Eu acho que de alguma forma, para as tarólogas, estávamos falando o tempo todo de tarô, e para as psicanalistas o tempo todo de psicanálise. Então, acho que dividimos mesmo realmente esse mundo bem cheio, bem repleto. Assim.